Olá! Hoje vamos conversar sobre algo muito profundo, mas que toca o nosso dia a dia. Como viver a nossa fé de um jeito autêntico, com naturalidade, no meio da nossa rotina? Essa é uma pergunta que talvez vá fundo em alguma experiência pessoal. É um dilema que muita gente enfrenta, sabe? Aquela tensão entre ser fiel ao que se acredita e o desejo de pertencer, de não ser visto como o diferente do grupo. E para a gente entender melhor esse desafio, vamos olhar para a história de alguém que viveu isso ao extremo, Santo Estevão. A história nos mostra que Estevão não era, digamos, discreto na sua fé. Muito pelo contrário. A vida dele era um testemunho tão forte, tão vibrante, que isso naturalmente gerou oposição. Ele simplesmente vivia aquilo em que acreditava, sem filtros. E aqui a gente vê uma coisa que soa familiar, não é? Assim como fizeram com Jesus, usaram acusações falsas contra Estevão. A coragem dele de falar abertamente da fé foi distorcida, foi transformada numa ameaça. E aqui está o ponto central para nós, o chamado à coerência. Veja bem, não se trata de procurar briga, de buscar o confronto, mas sim de não ter medo da nossa própria identidade, mesmo quando o ambiente parece hostil às nossas crenças. É sobreviver à fé com serenidade e aceitar as consequências disso. Isso nos leva direto a um obstáculo muito comum, algo que muitas vezes cala nosso testemunho antes mesmo da gente começar a falar. O nome que a tradição dá para essa tentação é respeito humano. É aquela pressão, às vezes sutil, às vezes nem tanto, para a gente se conformar, para a gente dar uma suavizada nas nossas convicções, sabe? Para não chocar, para não parecer antiquado. No fundo, é o medo de não ser aceito. Essa frase do Santo Curadars é brilhante. Ela mostra o peso espiritual que esse desafio tem. Ele identificou isso como a primeira barreira para quem decide levar a sério a vida com Deus. É um teste fundamental. Fica aqui um convite a uma reflexão bem pessoal. Onde é que essa tentação aparece na nossa vida? Nas conversas, nas piadas que a gente ri ou nas omissões? A gente mostra com simplicidade quem somos ou nos adaptamos ao ambiente por medo? Bem, mas qual é a solução? Ela não está na agressividade de jeito nenhum, mas sim numa alegria que, por natureza, se comunica. Olha que interessante essa distinção. Anunciar a fé não é impor nada. O proselitismo verdadeiro, o genuíno, ele nasce do amor, sabe, da alegria de ter encontrado um tesouro e do desejo de compartilhar. É o exato oposto da manipulação, da pressão, que é o que a gente vê no proselitismo sectário. Vamos pensar um pouco sobre isso. O apostolado não é para ser uma tarefa pesada, um fardo. É para ser o transbordamento de um bem imenso que a gente recebeu. É a consequência natural de um coração que está cheio. Na verdade, a indiferença talvez seja um sinal de uma fé que adormeceu. Certo. Mas como é que a gente compartilha essa alegria de um jeito eficaz, especialmente em lugares difíceis, sem acabar ferindo ou afastando as pessoas? Aqui a gente tem um caminho prático. O foco não é ganhar um debate, mas sim tocar corações. Tudo começa com o desejo sincero pela felicidade do outro. Depois, usar a mansidão como ferramenta. Falar a verdade, claro, mas com caridade. E o mais importante, o que sustenta tudo, o exemplo da própria vida. Essa frase é de uma sabedoria imensa. A base de todo o trabalho apostólico é um relacionamento de confiança, de afeto. Sem isso, as nossas palavras se perdem no ar. Quando as pessoas se sentem amadas, seguras, aí sim os corações se abrem. Por fim, a pergunta que fica é: onde a gente encontra força para viver assim, dia após dia, com tanta coisa empurrando na direção contrária? Vamos olhar de novo para os primeiros apóstolos. Eles também sentiram medo, incerteza. E o que eles fizeram? Ficaram juntos e, principalmente, ficaram perto de Maria. Foi ali naquele refúgio que eles encontraram a coragem que faltava. E assim como eles, nós também podemos recorrer a Maria para ter essa fortaleza, para sermos testemunhas coerentes, sem aquele medo do o que vão dizer. Então, o convite é para a gente tornar isso real. Fica essa reflexão. Não precisa ser um grande gesto. Qual seria um pequeno passo essa semana para viver a fé com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de alegria? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.